O tilintar de garfos de prata contra porcelana fina não apenas parou, foi estrangulado em silêncio. Na seção VIP do Obsidiana Dourado, um quarto onde bilionários usualmente barganhavam por políticos. O ar tinha virado tão frio que você podia ver sua respiração. Não era o ar-condicionado. Era o homem sentado à cabeça da mesa central, Dom Salvatore Moretti. Ele tinha apenas limpa a garganta, esbofeteado um garçom por servir o vinho com a mão errada. Guardas de segurança estenderam para suas jaquetas. O gerente do restaurante estava suando através de seu terno. E então Elelanena, a aterrorizada garçonete que ninguém nunca notou, deu um passo à frente. Ela não pediu desculpas em inglês. Ela não falou em italiano. Ela abriu sua boca e falou um dialeto que tinha estado morto por 40 anos. Um dialeto que fez o padrinho derrubar sua bengala e olhar para ela como se ele tivesse visto um fantasma. O Obsidiana Dourada não era meramente um restaurante. Era um teatro de guerra, disfarçado como um estabelecimento de jantar, localizado no coração pulsante de Manhattan, escondido atrás de cordas de veludo e scanners de segurança que custavam mais do que a maioria das casas de família. Era onde os verdadeiros corretores de poder da cidade vinham para se alimentar. Helena Rossi conhecia seu lugar neste ecossistema. Ela era o Krill. Mesa 7 precisa de água. Mesa 4 precisa de pão. E pelo amor de Deus, Helena, pare de olhar para seus sapatos. Arthur, o gerente de salão, sibilou em sua orelha. Ele agarrou seu ombro com um aperto que era apertado o suficiente para machucar, conduzindo-a em direção às portas da cozinha. A reserva Moretti é em 20 minutos. Se você me envergonhar esta noite, você não será apenas demitida. Nesta cidade, com essas pessoas, você será inadmissível. Helena acenou com a cabeça, seus cachos escuros caindo sobre seus olhos, protegendo sua expressão. Sim, Arthur, eu entendo. Bom, agora fique fora do círculo VIP. Eu tenho Julian e Sarah cuidando da mesa Moretti. Você se atenha ao excesso. Suas duas. Arthur acenou uma mão vagamente para seu rosto, que era desprovido de maquiagem e emoldurado por cabelo bagunçado. Você é muito recatada para o evento principal. Helena não discutiu. Ela preferia ser o rato. Ratos sobreviviam porque ninguém olhava para eles. Em uma cidade como Nova York, invisibilidade era um superpoder. Aos 23, Helena tinha passado sua vida inteira aperfeiçoando a arte de desaparecer no fundo. Ela usava seu uniforme um tamanho muito grande, mantinha sua cabeça baixa e falava apenas quando falavam com ela. Mas sob o colete grande demais e as mãos trêmulas, Elelanena carregava uma história secreta, uma história que ela tinha fugindo desde que ela era uma criança. Ela moveu-se pela sala de jantar com a graça silenciosa de um fantasma. Ela reabasteceu taças de vinho sem interromper conversas sobre negociação privilegiada. Ela substituiu talheres antes que os comensais sequer percebessem que os haviam deixado cair. Ela era excelente em seu trabalho, especificamente porque ela não tinha ego. Você ouviu, Porta? O subchefe, um homem frenético chamado Benoit, sussurrou enquanto Elelanena entrava na cozinha para pegar uma bandeja de aperitivos. O velho está vindo esta noite. Não apenas Lorenzo, Dom Salvatore. A cozinha ficou quieta. Os cozinheiros da linha pararam de cortar. Mesmo o lava-louças pausou. Eu pensei que ele estava na Sicília. Um dos corredores murmurou. Eu pensei que ele estava morrendo. Homens como Salvatore Moretti não morrem, Benoit disse limpando sua testa. Eles apenas esperam o inferno congelar para que possam assumir a gerência lá embaixo. Ouça-me. Tudo deve ser perfeito. Se o risoto estiver salgado, estamos mortos. Se o bife estiver frio, estamos mortos. Helena pegou a bandeja de ostras. Suas mãos estavam firmes, ao contrário das outras. Ela sabia algo que eles não sabiam. Ela sabia que homens como Salvatore Moretti não se importavam com o sal no risoto. Eles se importavam com respeito. Ela voltou para o salão. A atmosfera no restaurante tinha mudado.
Era sutil, como a queda na pressão barométrica antes de um tornado. Os bilionários regulares, os magnatas da tecnologia e os gerentes de fundos de hedge estavam apressadamente pedindo suas contas. Eles conheciam a hierarquia de predadores. Quando os leões estavam vindo para o bebedouro, as gazelas se afastavam. Helena limpou uma mesa perto do fundo, seus olhos piscando em direção à entrada principal. Ela sentiu um estranho puxão em seu peito, uma mistura de pavor e uma bizarra nostalgia magnética. Faziam anos desde que ela tinha ouvido os sotaques de sua infância. Ana. Arthur estalou os dedos para ela do outro lado do salão. Os de trás agora fiquem fora de vista. Ela retirou-se para as sombras perto da estação de serviço, segurando uma jarra de água. Ela fez-se pequena. Ela observou a porta. Às 8.000 pm, exatamente, as pesadas portas de carvalho se abriram. Elas não apenas abriram, elas pareciam ceder. 4 homens de ternos escuros entraram primeiro. Eles usavam fones de ouvido e se moviam com a letalidade sincronizada de uma matilha de lobos. Eles escanearam o salão, seus olhos demorando nas saídas, na cozinha, nos convidados. Então eles se afastaram. Lorenzo Moretti entrou. Ele era inegavelmente impressionantemente alto, com ombros que preenchiam seu terno broni sob medida e um rosto que poderia ter agraciado a capa da GQ se não fosse pela frieza aterrorizante em seus olhos. Ele era o príncipe da cidade, o homem que havia modernizado o negócio da família, transformando dinheiro de sangue em impérios imobiliários. Ele parecia entediado, perigoso e incrivelmente cansado. Mas o salão não congelou para Lorenzo. Congelou para o homem apoiado em seu braço. Dom Salvatore Moretti era menor que seu filho, encolhido pela idade, mas sua presença era sufocante. Ele usava um fedora e um longo casaco de cachemira. Seu rosto era um mapa de cânions profundos e cicatrizes contando histórias de uma Sicília que não existia mais, uma Sicília de honra, silêncio e vendetas. Ele andava com uma bengala, mas todos sabiam que a bengala era um adereço. Se ele quisesse, ele ainda podia esmagar a traqueia de um homem com suas mãos nuas. Enquanto eles se moviam em direção à seção VIP, uma plataforma elevada separada por cordas de veludo, o restaurante inteiro ficou em silêncio. Nenhum garfo tilintou, nenhum copo soou. Era o silêncio de medo absoluto. Arthur, o gerente, curvou-se tão baixo que quase bateu a cabeça no púlpito da anfitriã. Dom Salvatore, Sr. Moretti, é a maior honra de minha vida recebê-los na Obsidiana Dourada. Salvatore não olhou para ele. Ele apenas grunhiu e continuou andando. Lorenzo ofereceu um aceno predador educado. A mesa está pronta? Claro, senhor. A melhor mesa. Isolada, privada. Arthur apressou-se para guiá-los. Helena observou das sombras. Seu coração martelava contra suas costelas. Ela viu a maneira como Salvatore andava com um andar específico favorecendo sua perna esquerda. Ela lembrou-se daquela mancada, não dele, mas de histórias. Histórias que sua avó costumava contar a ela tarde da noite, sussurrando em um dialeto que ela dizia ser a linguagem dos fantasmas. Ele anda como um homem carregando o peso do velho país, Helena pensou. O grupo sentou. Os guarda-costas tomaram posições nos cantos da plataforma. Lorenzo sentou-se à direita de seu pai. Arthur estalou os dedos e o garçom que ele havia designado, um homem jovem e arrogante chamado Chad, correu para a frente com a carta de vinhos. Helena sentiu um frio na barriga. Chad era bom em vender champanhe a turistas, mas ele não conhecia este mundo. Ele não sabia que você nunca se aproximava da mesa até que o Dawn removesse seu chapéu. Ele não sabia que você nunca oferecia a carta de vinhos ao filho antes do pai. Chad se aproximou da mesa, um sorriso brilhante de plástico em seu rosto. Boa noite, senhores. Meu nome é Chad e estarei cuidando de vocês esta noite. Posso começar com um pouco de água com gás ou talvez um coquetel? Salvatore lentamente tirou seu chapéu e o colocou na cadeira vazia ao lado dele.
Ele olhou para Chad. Ele não falou. Lorenzo suspirou, esfregando sua têmpora. Apenas água sem gás e traga a carta de vinhos para mim. Chad, ansioso para agradar, mas fundamentalmente incompreendendo a dinâmica, riu. Na verdade, senhor, temos um fantástico pão noir que combina excelentemente com o menino. Pão noir? Salvatore disse. Sua voz era como pedras moendo. Eu pareço que bebo pão noir. Chad congelou. Me desculpe, senhor. Eu só quis dizer vá. Salvatore acenou com a mão, um gesto de desprezo usualmente reservado para cães vadios. Chad empalideceu e recuou. Arthur, observando das laterais, parecia que estava prestes a ter um derrame. Ele sibilou para Chad. Saia daí. Mande Dominique. Dominique, um garçom mais experiente, abotoou sua jaqueta e se aproximou. Mas o humor já estava arruinado. Salvatore estava franzindo a testa, batucando seus dedos na toalha de mesa branca. O ritmo era errático, agitado. Helena observou, incapaz de desviar o olhar. Ela conhecia aquele ritmo. Não era apenas batucar. Ele estava agitado porque o ar no restaurante estava muito reciclado. A música era muito moderna e o respeito era muito sintético. Ele era um homem fora de seu tempo e ele odiava isso. Ele quer pão, Helena sussurrou para si mesma. Mas não o pão de fermentação natural. Ele quer a casca dura. Ela viu Dominic servir a água. Ele serviu do lado esquerdo. Helena estremeceu. Lado errado. A mão de Salvatore disparou e agarrou o pulso de Dominic. O movimento foi um borrão. A jarra de água chacoalhou. Na minha casa, Salvatore disse, sua voz, elevando-se, silenciando o salão novamente. Você serve com a mão direita. A mão esquerda é para o diabo. Dominic gaguejou aterrorizado. Eu peço desculpas, Dom Moretti. É apenas política de restaurante para política. Salvatore bateu a mão na mesa. Os talheres pularam. Eu venho aqui para jantar, não para política. Você me trata como um turista. Você pensa que eu sou algum turista americano? Lorenzo colocou uma mão no braço de seu pai. Papai, basta. Está tudo bem. Não está bem. Salvatore levantou-se, seu rosto avermelhando. Este lugar, ele não tem alma. Ele não tem memória. Ele parecia pronto para sair furioso. Ou pior, ter seus guardas desmantelando o lugar tijolo por tijolo. Arthur estava paralisado. A segurança estava se movendo. A limpa a garganta, a tensão era um peso físico esmagando o salão. Helena não pensou. Ela não calculou. Seu corpo se moveu antes que seu cérebro pudesse pará-lo. Ela pegou uma cesta do pão rústico de casca dura, que era reservado para a refeição da equipe, o material que era realmente autêntico, e uma garrafa de azeite simples. Ela saiu das sombras. O clique dos sapatos de trabalho sensatos de Helena no chão de mármore soou como tiros no silêncio. Ela podia sentir os olhos de Arthur perfurando a parte de trás de seu crânio. Ele ia demiti-la. Ele provavelmente ia matá-la. Mas ela não podia deixar o velho ir embora zangado. Não era apenas sobre o restaurante. Era um imperativo ancestral profundo. Você não deixava um convidado sair de sua casa com um coração pesado. Ela contornou os guardas de segurança. Um deles, um homem enorme com uma cicatriz sobre o lábio, interveio para bloquear seu caminho. Helena não parou. Ela olhou-o nos olhos e inclinou a cabeça ligeiramente, um gesto de deferência, mas determinação. Eu tenho pão, ela sussurrou. O guarda hesitou. Ele não viu arma, apenas uma pequena e trêmula garçonete com uma cesta de pão. Ele se afastou. Helena se aproximou da mesa. Lorenzo olhou para cima, seus olhos se estreitando. Ele estava acostumado a mulheres tentando chamar sua atenção, modelos, atrizes, socialites. Ele nunca tinha visto uma mulher que parecia querer ser invisível enquanto estava no centro de um holofote. Ela não olhou para Lorenzo. Ela não olhou para os guarda-costas. Ela olhou apenas para Salvatore. O velho ainda estava de pé,
seu peito arfando com indignação. Ele olhou para esta pequena garota que ousara interromper sua raiva. Quem é você? Salvatore latiu. Mais uma com política. Helena colocou a cesta no chão. Ela não a colocou no centro. Ela a colocou diretamente na frente dele. Ela derramou o óleo em um pequeno prato. Não o azeite trufado chique que o restaurante promovia, mas o azeite simples verde dourado dos fundos. Então ela fez o impensável. Ela estendeu a mão e moveu seu copo de vinho 3 polegadas para a direita, alinhando-o perfeitamente com a faca. Arthur ofegou audivelmente das laterais. Helena respirou. O ar no salão parecia denso como debaixo d'água. Ela sabia que se falasse inglês, era apenas uma garçonete. Se falasse italiano, era apenas uma fingidora. Ela tinha que ir mais fundo. Ela tinha que voltar para a aldeia, para as estradas de terra e os juramentos de sangue. Ela uniu as mãos na frente de seu avental, abaixou o queixo e falou: Vocenza beneda donia cavuru mancha escort dur. As palavras pairaram no ar. Não era italiano. Não era nem siciliano padrão. Era um dialeto arcaico específico das montanhas de Corleó. Uma fraseologia usada por camponeses para saudar um senhor feudal antes das guerras. Traduzia-se aproximadamente para Vossa Excelência me abençoe. O pão está quente. Coma e esqueça suas tristezas. O efeito foi instantâneo. Os olhos de Dom Salvatore se arregalaram. A raiva evaporou, substituída por um choque tão profundo que ele parecia ter sido esbofeteado. Ele lentamente baixou-se de volta em sua cadeira, seus olhos nunca deixando o rosto de Helena. Lorenzo enrijeceu. Ele olhou de seu pai para a garçonete. Ele nunca tinha ouvido ninguém se dirigir a seu pai como Dom Tué, o diminutivo íntimo do velho mundo de Salvatore, e vivido para contar a história. O que você disse? Salvatore sussurrou. Sua voz tremeu, despojada de seu trovão. Helena não recuou. Ela conhecia as regras agora. Ela estava no círculo. Eu disse, o pão está quente, Dom Turi. É má sorte deixar o pão quente esfriar enquanto a raiva aquece o sangue. Ela falou no mesmo dialeto, pesado, gutural antigo. Salvatore estendeu uma mão trêmula. Ele não estendeu a mão para o pão. Ele estendeu em direção ao rosto dela, parando a apenas alguns centímetros de distância como se estivesse testando para ver se ela era uma alucinação. Onde? Salvatore engasgou. Onde você aprendeu essa língua? Ninguém fala mais o Arberesh do Vale. Todos estão mortos, ou todos estão americanizados. Minha avó, Helena disse suavemente, mudando para o inglês, mas mantendo a cadência do dialeto. Ela me ensinou. Ela disse que era a única maneira de falar com Deus e com homens que pensam que são Deus. A queda de um alfinete poderia ter sido ouvida no restaurante. Lorenzo soltou uma curta e incrédula respiração. Um pequeno sorriso de genuína fascinação puxou o canto de sua boca. Ele olhou para Helena com novos olhos. Ela não era mais um rato. Ela era um quebra-cabeça. Salvatore a encarou por um longo segundo, analisando seu rosto, sua estrutura óssea, a forma de seus olhos. Ele estava procurando fantasmas. Sua avó, Salvatore disse. Qual era o nome dela? Helena hesitou. Esta era a parte perigosa, mas ela tinha ido longe demais para mentir. Grazia Vital. O nome atingiu a mesa como uma granada. O rosto de Salvatore ficou pálido. Ele agarrou a borda da mesa. Grazia, ele sussurrou. O nome parecia fisicamente causar-lhe dor. A filha do padeiro, aquela que desapareceu em 74. Helena acenou com a cabeça. Ela não desapareceu, Dom Turi. Ela fugiu. Ela veio para cá. Ela assou pão no Brooklyn por 30 anos, até que ela morreu. Salvatore fechou os olhos. Uma única lágrima escorreu do canto de seu olho. Uma visão que teria aterrorizado seus inimigos mais do que sua arma. O choro de um monstro é uma coisa terrível de testemunhar.
Ele abriu os olhos e olhou para a cesta de pão. Ele quebrou um pedaço da crosta. Ele o mergulhou no óleo. Ele deu uma mordida. Ele mastigou lentamente, fechando os olhos novamente. Tem gosto de casa, ele murmurou. Ele abriu os olhos e olhou para Arthur, que estava encolhido perto do púlpito da anfitriã. Você! Salvatore rugiu, apontando um dedo para o gerente. Arthur pulou. E sim, Dom Salvatore é. Esta garota... Salvatore gesticulou para Elenina. Ela não é uma garçonete esta noite. Esta noite ela come conosco. O queixo de Arthur caiu. Senhor, isso é contra o protocolo, a equipe não pode... Lorenzo o interrompeu, sua voz suave e mortal. Arthur, meu pai acabou de convidar uma senhora para jantar. Você está dizendo não a ele? Não, não, claro que não, Arthur guinchou. Helena, por favor, sente-se. Helena congelou. Eu não posso. Meu turno. Lorenzo levantou-se. Ele andou ao redor da mesa. Ele era mais alto do que ela esperava, e ele cheirava em tabaco caro e chuva. Ele puxou a cadeira entre ele e seu pai. Helena, Lorenzo disse, sua voz baixa, vibrando em seu peito. Ninguém diz não a Dom Salvatore. E honestamente, ele a olhou de cima a baixo, seus olhos escuros brilhando com uma curiosidade perigosa. Eu realmente quero saber como uma garçonete de 23 anos em Manhattan conhece o dialeto de uma aldeia que não existe em um mapa desde a Segunda Guerra Mundial. Por favor, sente-se. Helena olhou para a cadeira. Era uma armadilha. Ela sabia disso. Ao sentar lá, ela estava entrando no mundo deles. Ela estava se expondo, mas olhando para o velho que a olhava como se ela fosse uma santa ressuscitada. Ela sabia que não podia recusar. Ela desamarrou seu avental. Ela o largou na estação dos garçons. Ela alisou sua saia e ela sentou-se à mesa do rei da máfia. O jantar que se seguiu foi surreal. O restaurante inteiro observou em silêncio velado enquanto a garçonete tímida partia o pão com a família criminosa Moretti. Salvatore estava transformado. Ele perguntou a ela sobre as receitas que Grazia havia ensinado a ela. Ele perguntou se ela conhecia as canções da colheita. Ele perguntou sobre a maneira específica de secar tomates ao sol. Ele não perguntou sobre sua vida na América. Ele só se importava com a conexão com o passado. Elenina respondeu a cada pergunta, sua confiança crescendo. Quando ela falava o dialeto, ela não era Helena a garçonete. Ela era a neta de Grazia Vital. Ela tinha dignidade. Lorenzo, no entanto, estava quieto. Ele comeu lentamente, seus olhos nunca deixando Helena. Ele não estava interessado em tomates, ele estava lá analisando-a. Então, Lorenzo disse durante uma pausa na conversa, ele derramou vinho em seu copo. Tinanello, uma safra mais antiga do que ela. Grazia Vital foge em 1974. Meu pai era o quê? Um capitão naquela época, um soldado. Salvatore corrigiu sua voz, nostálgico. Eu era um soldado para os Colonnesi. Certo. Lorenzo continuou girando seu vinho. Ela foge. Por que as pessoas não apenas deixavam a aldeia naquela época, Elenina? A menos que fossem perseguidas. O aperto de Elenina em seu garfo apertou. Ela queria uma vida diferente. Ela não queria ser filha de padeiro para sempre. Isso é uma mentira, Lorenzo disse casualmente. Ele deu um gole de vinho. Mas tudo bem. Você tem olhos lindos quando mente. Helena corou. Eu não estou mentindo. Você está. Lorenzo se inclinou mais perto. Grazia Vitali não fugiu porque estava entediada. Ela fugiu porque viu algo ou pegou algo. Salvatore bateu a mão na mesa, fazendo Helena pular. Lorenzo, deixe a garota em paz. Estamos comendo. Estou apenas conversando, papai. Lorenzo disse, um sorriso semelhante ao de um tubarão aparecendo. Estou tentando descobrir por que a neta de uma padeira fugitiva fala um dialeto que é usado como um código pela velha guarda. O sangue de Helena gelou. Ele sabia. Não é um código, Helena disse, sua voz tremendo ligeiramente. É apenas linguagem.
Era uma linguagem, Lorenzo corrigiu. Agora é um shibboleth, uma senha. Apenas as famílias do círculo interno a mantiveram viva para falar de negócios sem o entendimento do Fed. Meu pai me ensinou. O pai dele ensinou a ele. Mas uma padeira não. Uma padeira não saberia a saudação formal que você usou. Venza benedica. Isso é o que você diz a um down. Isso não é o que você diz a um cliente. O olhar de Lorenzo era penetrante. Ele não estava encantado pelo folclore como seu pai. Ele estava desconfiado. Quem é você realmente, Helena? Antes que Helena pudesse responder, o ar no restaurante mudou novamente. As pesadas portas de carvalho na frente do restaurante se abriram de repente. Desta vez, não foi uma entrada respeitosa. 6 homens entraram. Eles usavam jaquetas de couro e jeans, muito casuais para a obsidiana dourada. Eles eram barulhentos. Eles eram russos. No centro estava um homem chamado Dmitry Vulov. Ele era um bruto de homem conhecido por administrar os portos em Nova Jersey. Ele estava invadindo o território Moretti por meses. A música não parou desta vez. Foi abafada pelas botas pesadas dos russos. A segurança se moveu para interceptar. Mas Vulov levantou uma mão. Relaxem, meninos. Eu estou apenas aqui para uma bebida. Ele avistou a mesa Moretti. Um sorriso cruel se espalhou em seu rosto. Ele caminhou direto para a plataforma VIP. Ignorando o Matraí, Salvatore não se virou. Ele continuou passando manteiga em seu pão, mas sua mão tinha parado de se mover. Dom Salvator, Volov rugiu, sua voz áspera. Eu não sabia que você estava de volta à cidade e jantando com a ajuda. Ele zombou de Elelanena. Lorenzo levantou-se lentamente, abotoando sua jaqueta. Dmitri, você está interrompendo a refeição de meu pai. Isso é um risco à saúde. Eu só queria prestar meus respeitos. Vulov riu, subindo na plataforma. Seus homens se espalharam atrás dele. Os guarda-costas Moretti deram um passo à frente, mãos dentro de suas jaquetas. O restaurante era um barril de pólvora. Um movimento errado e a porcelana seria substituída por cápsulas de bala. Vulov olhou para Helena. Coisa bonita, limpa-lhe a garganta. Esta é a nova amante Lorenzo ou apenas a sobremesa? Ele estendeu uma mão para tocar o cabelo de Helena. Aconteceu em um borrão. Lorenzo agarrou o pulso de Vulov no ar. O som do aperto foi audível, osso moendo contra limpa a garganta, osso. Toque-a, Lorenzo sussurrou, sua voz mortalmente calma. E você perderá a mão, depois o braço, depois a cabeça. Volkov fez uma careta, tentando puxar sua mão de volta, mas o aperto de Lorenzo era de ferro. Você protege a garçonete agora, Moretti. Você está ficando mole. Ela não é uma garçonete, Salvatore disse. O velho levantou-se. Ele se virou lentamente para encarar Vulov. Ele parecia pequeno comparado ao gigante russo, mas seus olhos eram buracos negros. Ela é uma convidada em minha mesa, Salvatore disse. E ela é de sangue siciliano, especificamente o sangue de Corleone. Salvatore olhou para Helena, então de volta para Vulov. E na Sicília, Salvatore continuou, nós temos um ditado para homens que interrompem uma refeição. Helena sabia o ditado. Ela o sussurrou sem pensar no dialeto. Quem perturba o pão morre de fome. Salvatore sorriu, um sorriso frio e aterrorizante. Exatamente, ele acenou para sua segurança. Removam este lixo de minha sala de jantar. Os guardas Moretti sacaram suas armas. Os russos hesitaram. Eles estavam em desvantagem e eles sabiam disso. Volkov puxou seu braço livre de Lorenzo, esfregando seu pulso. Ele encarou Helena com puro veneno. Isso não acabou, Moretti, Vulov cuspiu. E você, garota? Você escolheu o lado errado. Os russos recuaram, saindo do restaurante. A tensão lentamente esvaiu-se, deixando os comensais tremendo. Lorenzo sentou-se novamente, alisando seu terno. Ele olhou para Helena. Sua expressão tinha mudado. A desconfiança ainda estava lá, mas estava misturada com algo mais. Respeito e possessividade.
Você fala as ameaças bem também, Lorenzo disse baixinho. Quem te ensinou essa? Helena olhou para suas mãos. Meu pai. Lorenzo pausou. Eu pensei que você disse que sua avó te criou. Ela criou, Helena sussurrou, depois que meu pai foi morto. Quem era seu pai? Salvatore perguntou. Sua voz estava urgente agora. Helena olhou para cima. Ela olhou para Salvatore, então para Lorenzo. Ela sabia que não havia como voltar a ser invisível. Os russos tinham visto seu rosto. Ela estava marcada. Meu pai, Helena disse, sua voz tremendo mais clara, era Santino Vital. Mas você provavelmente o conhecia como o fantasma. Salvatore deixou cair seu garfo. Ele tilintou ruidosamente no prato. Santino. Salvatore ofegou. Meu melhor amigo, meu consigliere. O homem que me traiu em limpa garganta, 85. Helena balançou a cabeça, lágrimas brotando em seus olhos. Ele não te traiu, Dom Touri. Ele morreu protegendo seus segredos. Ele morreu protegendo você. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que o anterior. A história de 20 anos de sangue e traição sentava-se entre as xícaras de café. Lorenzo olhou para Helena. Ele percebeu de repente porque ela parecia familiar. Ela tinha os olhos de seu pai, não biologicamente, mas ela tinha os olhos da família. Se isso é verdade, Lorenzo disse, sua voz caindo para um sussurro. Então você não está segura aqui. Nem neste restaurante, nem nesta cidade. Ele levantou-se e ofereceu sua mão a ela. Venha conosco. Onde? Helena perguntou, seu coração disparando. Para a fortaleza, Lorenzo disse. Porque agora que Volkov te viu, e agora que meu pai sabe quem você é, o alvo mais valioso em Nova York. Helena olhou para a mão. Era uma mão forte, uma mão de assassino, mas era a única mão oferecendo para tirá-la da jaula. Ela a pegou. A viagem de Manhattan para a propriedade Moretti nos Hamptons foi um borrão de asfalto encharcado pela chuva e silêncio sufocante. Helena sentou-se na parte de trás do SUV blindado, imprensada entre Lorenzo e a porta. Salvatore sentou-se no assento do passageiro da frente, olhando para a escuridão, perdido nas memórias de 1985. A fortaleza, como Lorenzo a havia chamado, não era uma casa. Era um complexo construído em um penhasco com vista para o Atlântico, cercado por paredes de dozete cobertas com sensores. Enquanto os portões de ferro se abriam gemendo, Elela Nena sentiu uma finalidade se instalar em seu peito. Ela não era mais uma garçonete. Ela era outra coisa, algo indefinido e perigoso. Bem-vinda ao purgatório, Lorenzo murmurou, enquanto o carro parava no pátio de paralelepípedos. Dentro da casa era um museu de mármore frio e mogno escuro. Era bonito, mas faltava o calor da padaria em que ela havia crescido. Faltava limpa a garganta, o cheiro de fermento e baunilha. Aqui o ar cheirava a polidor de limão e óleo de arma. Leve-a para a ala leste, Salvatore ordenou à equipe da casa, uma mulher mais velha chamada Maria, que parecia ter visto muitos corpos enterrados no jardim. Pegue roupas que sirvam nela, queime aquele uniforme. Não, Helena disse. Sua voz era quieta, mas ecoou no foyer cavernoso. Lorenzo parou na metade da escada. Ele se virou, olhando para ela. Não, eu mantenho o uniforme, Helena disse, segurando a bainha de sua saia preta barata. Isso me lembra quem eu sou quando o mundo não está olhando. E ela hesitou. Minha etiqueta de nome tem a caligrafia da minha avó no verso. Lorenzo desceu as escadas, passo a passo lento. Ele parou na frente dela, dominando sua pequena figura. O ar entre eles estalou com uma estranha eletricidade, medo misturado com uma atração inegável. Você é teimosa, Lorenzo disse suavemente. Como seu pai. Você não o conhecia, Helena rebateu. Eu o conhecia, Lorenzo corrigiu. Ele foi o único homem em quem meu pai jamais confiou e o único homem que partiu seu coração. Se você é filha dele, você tem sangue perigoso, Helena. Sangue que trai. Ele não traiu ninguém.
Ela insistiu, seus olhos brilhando. Ele foi incriminado. Grazia me contou tudo antes de morrer. Ela me deu a prova. Salvatore girou sua bengala, batendo ruidosamente no chão. Prova? Que prova? Helena mordeu o lábio. Ela tinha dito demais. Ela me deu uma chave. Ela disse que abre a verdade. Mas eu nunca soube para que servia. Eu apenas a mantive segura. Onde está? Lorenzo exigiu, sua voz se tornando mais aguda. Está costurada no forro do meu casaco de inverno. Helena sussurrou, de volta ao meu apartamento no Queens. Lorenzo praguejou em voz baixa. Queens, temos que voltar. Sivulov sabe quem você é. Seus homens já estão destruindo seu apartamento. Esta noite é muito perigosa. Salvatore interjeitou. Volkov está caçando. Esperamos até o amanhecer. Planejamos. Ele olhou para Helena com uma mistura de tristeza e esperança. Vá com Maria. Descanse. Amanhã descobriremos se meu melhor amigo foi um traidor ou um mártir. Naquela noite, Helena deitou-se em uma cama que custava mais do que toda a sua educação. Os lençóis eram de algodão egípcio, mas ela não conseguia dormir. Ela caminhou até a varanda, o vento chicoteando seus cabelos. Ela o sentiu antes de vê-lo. Limpa a garganta. Lorenzo estava parado na varanda adjacente, um copo de uísque na mão, sua gravata desfeita. Você não deveria estar aqui fora, ele disse sem olhar para ela. Atiradores. Você está aqui fora, ela respondeu. Eu sou mais difícil de matar. Ele se virou para encará-la. A luz da lua suavizou os ângulos ásperos de seu rosto. Por que você ficou escondida por tanto tempo se sabia quem você era? Porque eu queria uma vida, Helena disse honestamente. Eu queria ser Helena a garçonete, não Helena a princesa da máfia. Eu vi o que esta vida fez à minha avó. Ela estava sempre com medo. A cada batida na porta, ela pulava. Eu não queria isso. E agora? Lorenzo perguntou, aproximando-se do corrimão que os separava. Limpa na garganta. Agora estou em uma fortaleza com o príncipe de Nova York, ela disse, um pequeno sorriso triste brincando em seus lábios. Eu acho que o destino é persistente. Lorenzo a encarou. Pela primeira vez, ele não viu um passivo. Ele viu uma mulher de imensa coragem, uma mulher que havia entrado na toca do leão com uma cesta de pão para salvar a dignidade de um velho. Você não é uma princesa Helena, Lorenzo disse, sua voz rouca. Você é uma rainha escondida, e eu vou ajudá-la a ter sua coroa de volta. O amanhecer trouxe um céu cinza cor de aço. O comboio deixou a propriedade às 50 ITM, 3 SUVs, segurança pesada. Helena viajou com Lorenzo novamente. Ele estava verificando uma pistola semiautomática, deslizando o carregador com um clique praticado. Você sabe como usar uma? Ele perguntou, estendendo-a. Helena olhou para a arma. Não, eu sei como usar uma faca de aparar e um saca-rolhas. Lorenzo sorriu, uma expressão genuína que momentaneamente iluminou seus olhos escuros. Mortal nas mãos certas. Mas hoje fique comigo. Se eu me mover, você se move. Se eu te soltar, corra. Eu não corro, Helena disse baixinho. Eles alcançaram seu prédio de apartamento no Queens 1 hora depois. Era um prédio de tijolos em ruínas, perto dos trilhos do metrô. A rua estava quieta, muito quieta. Fique no carro, Lorenzo ordenou ao motorista. Equipe 2, cubram as saídas. Equipe 1 comigo. Eles subiram a escada, sombras silenciosas. Quando eles alcançaram o 4º andar, o coração de Helena afundou. Sua porta já estava entreaberta. A madeira estava lascada ao redor da fechadura. Fique atrás de mim, Lorenzo sinalizou. Ele empurrou a porta com o cano de sua arma. O apartamento estava destruído. O colchão estava cortado. As gavetas esvaziadas, as poucas fotos nas paredes quebradas. Parecia que um furacão de raiva havia passado por ali. Eles estavam procurando por isso. Lorenzo sussurrou. Helena correu para o armário. Estava vazio. Suas roupas estavam espalhadas no chão, desfiadas.
Meu casaco! Ela ofegou, caindo de joelhos, peneirando freneticamente a pilha de tecido. Era um casaco de lã cinza. Sumiu! Limpa-lhe a garganta. Lorenzo examinou o salão. Os homens de Volkov, eles nos venceram. Não. Helena sentiu lágrimas picarem seus olhos. Aquela chave era a única coisa que eu tinha deixado deles. De repente, o rádio no ombro de Lorenzo crepitou. Chefe, temos movimento no telhado e SUVs pretos parando lá embaixo. É uma armadilha. Emboscada! Lorenzo gritou. Movam-se agora! Balas estraçalharam o vidro da janela antes que ele terminasse a frase. Lorenzo derrubou Elelanena, cobrindo seu corpo com o dele enquanto detritos choviam sobre eles. O som era ensurdecedor. O estalo agudo do fogo de atirador misturado com o rugido de armas automáticas da rua abaixo. A escada de incêndio! Lorenzo gritou, puxando-a para cima. Vá! Eles saíram rapidamente pela janela dos fundos para a grade de metal enferrujada. Abaixo no beco, mercenários russos estavam saindo de vans. Para cima! Lorenzo comandou. Nós vamos para o telhado. Nós pulamos para o próximo prédio. Eu não consigo pular isso, Helena gritou sobre os tiros. Você consegue se quiser viver. Eles correram escada de ferro acima. Uma bala ricocheteou no corrimão a centímetros da mão de Helena. Ela não gritou. Ela apenas se concentrou nas costas de Lorenzo. Ele era seu escudo. Eles alcançaram o telhado. O vão entre seu prédio e o próximo era de 6 pés. Uma queda aterrorizante para o beco de concreto abaixo. Eu te jogo, Lorenzo disse, agarrando sua cintura. Você pega a beirada e eu sigo. Lorenzo, cuidado! Helena gritou. Um homem havia emergido da porta de acesso ao telhado atrás deles. Um russo maciço com uma cicatriz no olho. Ele levantou uma espingarda. Lorenzo não hesitou. Ele girou, protegendo Helena e recebeu o tiro. O impacto o jogou para trás, mas seu colete de Kevlar absorveu o chumbo grosso. Ele gemeu ofegante, mas disparou sua pistola 3 vezes. O russo caiu. Lorenzo! Helena chorou, agarrando seu braço. Eu estou bem, ele rangeu, embora seu rosto estivesse pálido. Pule agora. Ele a agarrou e a jogou sobre o vão. Ela aterrissou duramente no cascalho do telhado adjacente, rolando para quebrar a queda. Ela se levantou rapidamente, virando-se. Lorenzo pulou. Ele aterrissou pesadamente, favorecendo seu lado esquerdo. Ele estava ferido. Vamos, ela disse, a adrenalina lhe dando uma força que ela não sabia que tinha. Ela agarrou seu bom braço e o puxou para cima. Eles correram pelos telhados, os sons de sirenes uivando ao longe. Eles encontraram uma escada de incêndio no lado mais distante do quarteirão e desceram para uma rua caótica de mercado, misturando-se à multidão da manhã. Eles caíram em um beco estreito atrás de uma bodega, ofegando por ar. Lorenzo encostou-se na parede de tijolos, deslizando até sentar. Ele verificou suas costelas, quebradas definitivamente, mas o colete havia salvado sua vida. Nós perdemos, Lorenzo disse, fechando os olhos. A chave, a prova, sumiu. Vulov vence. Helena olhou para ele. Ela olhou para o sangue vazando de um corte em sua testa. Ela estendeu a mão e o limpou suavemente com o polegar. Não, ela disse suavemente. Ele não vence. Lorenzo abriu os olhos. Eles pegaram o casaco, Helena. Helena abaixou-se para seu sapato. Ela desamarrou sua robusta bota de trabalho, os sapatos feios antiderrapantes que Arthur odiava. Ela puxou a sola para trás. Havia uma pequena fenda na borracha. Ela tirou uma pequena chave de prata. Lorenzo olhou para ela, depois para ela. Ele começou a rir, um som sibilante e doloroso. Você disse que estava no casaco. Eu menti, Helena disse, um brilho travesso em seus olhos. Minha avó me ensinou. Nunca guarde seus diamantes na caixa de joias. Guarde-os no jarro de flores, ou neste caso no sapato. Lorenzo olhou para ela com puro espanto. A adrenalina estava diminuindo, substituída por algo muito mais potente.
Ele estendeu a mão e acariciou o rosto dela com a mão. Seu polegar traçou sua maçã do rosto. Você é incrível, ele sussurrou. Você é absolutamente aterrorizante. Ele a puxou para ele. O beijo foi desesperado, com gosto de poeira e sangue e sobrevivência. Não foi o beijo de um príncipe e uma garçonete. Foi o beijo de dois soldados em uma trincheira. Quando eles se separaram sem fôlego, Lorenzo encostou sua testa na dela. Onde vai a chave, Helena? O primeiro banco nacional no centro, ela disse. Caixa 404, a apólice de seguro de Santino Vitale. Entrar no banco foi a parte fácil, sair seria a guerra. Lorenzo chamou a cavalaria. No momento em que chegaram a Wall Street, a área estava infestada de soldados Moretti disfarçados de civis. Salvatore havia mobilizado toda a família. Este era o jogo final. Eles entraram no cofre do banco. O ar estava fresco e cheirava a papel velho. O gerente do banco, aterrorizado pela presença de Lorenzo, os deixou sozinhos na sala de visualização privada. A mão de Helena tremeu enquanto ela inseria a chave de prata na caixa 404. Lorenzo girou a segunda chave que o banco forneceu. A caixa deslizou para fora. Dentro não havia dinheiro. Não havia diamantes. Havia um único livro-razão encadernado em couro e uma fita cassete. Os anos 80, Lorenzo murmurou. Claro, é uma fita. Eles não tinham um tocador, mas eles abriram o livro-razão. Lorenzo examinou as páginas. Seus olhos se arregalaram. Meu Deus, isso não é apenas sobre o carregamento roubado em 85. Isso é tudo. Santino estava rastreando os negócios de Volkov com os federais. Olhe. Ele apontou para uma coluna de datas. Volkov não estava apenas roubando de meu pai. Ele era um informante. Ele estava vendendo as outras famílias para o FBI para abrir o caminho para seu próprio império. Ele incriminou seu pai porque Santino descobriu. Meu pai era um herói. Helena sussurrou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Ele morreu para proteger a Omnia, para proteger seu pai. Nós temos que mostrar isso à comissão, Lorenzo disse, sua voz dura. Se as outras famílias virem isso, Vulov é um homem morto andando. Os russos serão purgados da cidade. Não podemos apenas mostrá-los, Helena disse, sua mente acelerada. Volkov é muito forte agora. Ele alegará que é falso. Precisamos fazê-lo confessar. Como? Helena olhou para o livro-razão, então para Lorenzo. Esta noite, o Obsidiana Dourada, é o aniversário da inauguração do restaurante. Todo chefe na cidade estará lá. Vulov estará lá para se vangloriar. E eu vou servir-lhe o jantar, Helena disse friamente. O Obsidiana Dourada estava fechado ao público aquela noite. Era um evento privado. O ar estava denso com fumaça de charuto e tensão. Os chefes das 5 famílias estavam presentes. E na mesa central, Dmitry Vulov sentou-se como um rei bebendo vodka. Salvatore Moretti estava lá, parecendo frágil e derrotado. Ele tinha desempenhado seu papel bem. Então, Salvatore, Vulov trovejou. Eu ouço que seu filho teve um pequeno acidente no Queens esta manhã. Ele está se escondendo? Ele está se recuperando, Salvatore disse baixinho. Pena. Vulov riu. Eu esperava terminar o trabalho. A porta da cozinha se abriu. Helena, limpa a garganta, saiu. Ela estava usando seu uniforme. Ela segurava uma bandeja com um único prato coberto. O salão ficou quieto. Os olhos de Vulov se estreitaram. A garçonete! Você está viva! Você tem 9 vidas, garota. Lelanena caminhou direto para a mesa de Vulov. Ela não tremeu. Ela não olhou para baixo. Jantar, Sr. Vulov, ela disse. Eu não pedi, ele zombou. É uma especialidade da casa, Helena disse. Cumprimentos de Santino Vital. Ela levantou a cúpula de prata. No prato não havia comida. Havia a fita cassete e um único peixe morto embrulhado em uma cópia da página do livro Razão. O rosto de Folk ficou branco. Helena recuou e levantou a voz, falando claramente para todo o salão. Mas ela não falou inglês.
Ela falou o dialeto, a linguagem dos chefes. Shizu elukunu do traitor. Esta é a conta do traidor. Ela apontou para Vulov. Este homem é um rato. Ele vendeu todos vocês para o FBI em 85. Ele matou Santino Vital para esconder sua vergonha. E ele tem roubado de seus portos por 20 anos. Vulov levantou-se, derrubando sua cadeira. Ela mente. Matem-na. Seus homens estenderam as mãos para suas armas. Mas, de repente, os garçons nas mesas ao redor derrubaram suas bandejas. Eles puxaram metralhadoras Uzi de debaixo de seus aventais. Lorenzo saiu da cozinha vestindo um jaleco de chefe, uma espingarda em sua mão. Ninguém se move, Lorenzo rugiu, a menos que você queira morrer por um rato. Salvatore levantou-se. Ele pegou a página do livro Razão do Prato. Ele colocou seus óculos. Ele leu em silêncio. Então ele a passou para o Down da família Gambino, sentado por perto. O Down Gambino a leu. Ele olhou para Vulov. O olhar não era de raiva, era de desapontamento. O que era pior? Dmitri, o Down Gambino disse, esta é a sua assinatura no documento de informante do FBI? Volkov olhou ao redor. Ele estava cercado. As 5 famílias, os Moretti e a garota. Foi negócio, Vulov gritou. Foi apenas negócio. Não, Salvatore disse, caminhando até ele. Ele olhou para Elelanena. Elelanena, a faca. Elelanena pegou a faca de carne da mesa. Ela a entregou a Salvatore. Por Santino, Salvatore sussurrou, mas ele não atacou. Ele entregou a faca a Elelanena. Seu sangue, Salvatore disse. Sua justiça. Elelanena olhou para a faca. Então ela olhou para Volkov, o homem que a havia tornado órfã, o homem que havia forçado sua avó a viver com medo. Ela cravou a faca na mesa, fundo na madeira, a centímetros da mão de Vulov. Eu não sou um açougueiro como você, Helena disse, sua voz ressoando com poder. Eu sou uma Vital. Nós não matamos ratos. Nós os deixamos para os gatos. Ela se virou para os outros dons. Ele é de vocês. Helena deu as costas para Vulov. Enquanto ela caminhava em direção a Lorenzo, o salão explodiu em caos atrás dela. Ela não olhou para trás. Lorenzo a envolveu em seus braços, Simaou-se enterrando o rosto em seus cabelos. Acabou. 3 meses tinham passado desde a noite em que a faca foi cravada na mesa de Mogno, e as estações em Nova York tinham mudado. O frio cortante do inverno tinha descongelado em uma primavera esperançosa e florida. A obsidiana dourada, muito como a própria cidade, tinha passado por uma transformação. A atmosfera fria e intimidante, que uma vez a fazia parecer uma fortaleza, tinha sido retirada. As cortinas de veludo escuras e sombrias foram substituídas por seda quente, em tons de âmbar. A iluminação não era mais interrogadora e severa, mas suave e convidativa. Não era mais um lugar onde negócios eram feitos nas sombras. Era um lugar onde as pessoas vinham para viver. Helena sentou-se na mesa 1, a mesa do rei, como a equipe costumava sussurrar com medo. Esta noite, no entanto, ela não estava polindo a prataria ou nervosamente verificando os níveis de água. Ela estava usando um vestido de seda azul, limpa à garganta, meia-noite que caía sobre sua figura como luar líquido. Um contraste marcante com o uniforme grande demais que tinha sido sua armadura por tanto tempo. Seu cabelo, usualmente amarrado em um coque bagunçado e prático, caía em ondas soltas e escuras ao redor de seus ombros. Ela olhou para suas mãos repousando sobre a toalha de mesa branca. Elas eram as mesmas mãos que tinham amassado massa e esfregado pisos, mas agora elas não tremiam. Lorenzo Moretti sentou-se à sua frente. A mudança nele era ainda mais profunda do que a renovação do restaurante. A tensão perpétua que costumava lá apertar sua mandíbula tinha sumido. As limpa a garganta, sombras sob seus olhos tinham desaparecido. Ele parecia mais jovem, mais leve,
como se uma pesada armadura tivesse finalmente sido desabotoada e jogada de lado. Você está olhando para a cozinha de novo, Lorenzo disse, um sorriso brincalhão em seus lábios. Arthur não vai derrubar a bandeja. Ele realmente se tornou bastante competente desde que você parou de aterrorizá-lo. Helena riu, um som que parecia livre. Eu não sou aterrorizante. Eu apenas tenho altos padrões para o serviço de pão. Velhos hábitos custam a morrer. Bem, falando de padrões, Lorenzo disse, sua expressão mudando para algo mais sério. Ele enfiou a mão no bolso do paletó e puxou uma grossa pasta legal encadernada em couro. Ele a deslizou pela mesa, seus dedos demorando na capa por um momento antes de recuar. Os advogados terminaram a auditoria da propriedade de Santino esta manhã. Levou semanas para eles desenrolarem a teia, mas bem, você precisa ver isso. Helena hesitou. A propriedade... Lorenzo, meu pai, vivia em um apartamento com aluguel controlado no Queens. Sua propriedade era uma caixa de velhos discos de vinil e um Chevy enferrujado. Essa era sua cobertura, Helena. Essa era a máscara que ele usava para mantê-la segura. Lorenzo explicou suavemente. Mas Santino Vital era o consigliere da família mais poderosa de Nova York durante a Idade de Ouro. E ele era esperto. Ele sabia que uma guerra estava chegando. Ele sabia que poderia não sobreviver a ela. Helena abriu a pasta. As páginas eram densas com jargão legal, números de bankrouting e detalhes de fundos fiduciários. Seus olhos escanearam as colunas, não compreendendo totalmente os dados até que ela alcançou o resumo no final da última página. Ela parou de respirar por um segundo. Ela piscou, assumindo que era um erro de digitação. Ela olhou novamente. 50 milhões, ela sussurrou, o número parecendo estranho em sua língua. 52 milhões com juros, Lorenzo corrigiu suavemente. Ele vinha canalizando sua parte dos lucros para contas offshore nas Ilhas Caimã e Suíça desde 1980. Nunca foi para ele. O fundo foi explicitamente nomeado a filha do padeiro. Ele economizou cada centavo para você, Helena. Você nunca foi a pobre garçonete. Todas as noites você nos servia água. Você era tecnicamente a mulher mais rica do salão. Helena encarou o documento. Lágrimas brotaram em seus olhos, embaçando os números. Não foi o dinheiro que a oprimiu, foi o amor. Seu pai não apenas morreu por ela. Ele passou sua vida construindo uma fortaleza de segurança que ela nunca soube que existia. Ela lentamente fechou a pasta e a empurrou de volta para Lorenzo. Eu não quero isso, ela disse, sua voz firme. Lorenzo engasgou com seu gole de vinho, colocando o copo na mesa com força. Com licença, Helena. Isso é liberdade. Isso é poder. Você poderia comprar todo este quarteirão da cidade. É dinheiro de sangue, Lorenzo. Ela disse, balançando a cabeça. Veio de uma vida que destruiu minha família. Eu não consigo construir um futuro feliz com esse tipo de passado. Ela olhou-o nos olhos. Pegue. Dê para as famílias dos trabalhadores portuários que Volkov extorquiu. Construa uma escola no bairro onde eu cresci. Construa um hospital. Lave o dinheiro limpando-o ao fazer o bem com ele. Lorenzo olhou para ela com uma intensidade que fez seu coração disparar. Ele tinha visto mulheres lutar por diamantes, matar por status e trair por muito menos. Ele nunca tinha visto alguém devolver um reino porque parecia muito pesado. Você realmente é uma rainha, ele murmurou. Você daria tudo embora. Nem tudo, Helena disse, um pequeno sorriso nostálgico tocando seus lábios. Ela tocou na pasta. Eu vi uma escritura lá. Uma pequena propriedade em Pomo, um vinhedo com uma antiga casa de fazenda de pedra. A ruína! Lorenzo ergueu uma sobrancelha. Não produziu uvas em 20 anos. É terra e pedras. É solo, Helena corrigiu. Meu solo. Eu vou ficar com o vinhedo. Eu preciso de um lugar para assar pão onde o ar cheire a limões e mar. Isso é tudo o que eu quero. Lorenzo sentou-se, exalando uma longa respiração.
Ele olhou ao redor do restaurante para a vida que ele havia construído e então de volta para a mulher que havia salvado sua alma. Bem, ele disse, alcançando seu bolso novamente. Isso realmente complica meus planos. Ou talvez os aperfeiçoe. Ele se levantou. O movimento foi fluido, deliberado. Ele andou ao redor da mesa, o burburinho do restaurante diminuindo até um silêncio enquanto os convidados percebiam que algo estava acontecendo. Ele parou ao lado de sua cadeira. Eu estive me encontrando com a comissão, Lorenzo disse, sua voz alta o suficiente para as mesas próximas ouvirem, mas seus olhos presos apenas nos dela. Eu disse a eles que a guerra acabou, e eu disse a eles que o príncipe de Nova York está se aposentando. A mão de Helena voou para sua boca. Aposentando você, mas esta é sua vida. Não, Lorenzo disse, ajoelhando-se. O restaurante ficou em silêncio absoluto. Até a equipe da cozinha congelou, espiando pela janela de serviço. Este era meu dever. Você é minha vida. Ele abriu uma pequena caixa de veludo. Dentro dela estava um diamante que não era chamativo nem moderno. Era um corte europeu antigo da década de 1920, engastado em filigrana de platina. Era um anel que havia sobrevivido a guerras, assim como eles. Eu não quero mais ser um Dom, Lorenzo disse, sua voz carregada de emoção. Eu quero ser um marido. Eu quero acordar em Polarmo. Eu quero te ver a Sarpão. E eu quero consertar aquele vinhedo arruinado. Helena Vital, você me deixaria servi-la pelo resto da minha vida? Helena olhou para o homem que havia pulado de um telhado por ela. O homem que havia levado um tiro de espingarda para protegê-la. Ela olhou para o anel e então para seus olhos, escuros, vulneráveis e completamente dela. Ela não respondeu em inglês. Parecia muito pequeno. Ela respondeu na língua de seus ancestrais, a língua que havia começado tudo. Tussilaria Shakespeare. Ela sussurrou, sua voz tremendo. Você é o ar que eu respiro. Isso é um sim? Lorenzo perguntou, um sorriso rompendo sua ansiedade. Sim. Ela riu, lágrimas escorrendo. Sim. Lorenzo deslizou o anel em seu dedo. Ele se encaixou perfeitamente. Ele levantou-se e a puxou para um beijo que selou seu futuro. Um futuro não de armas e silêncio, mas de sol, solo e paz. O restaurante explodiu. Aplausos ecoaram das mesas. Arthur estava abertamente chorando em um guardanapo perto do púlpito da anfitriã. E em uma mesa de canto, Dom Salvatore Moretti, o velho leão, os observou. Ele não aplaudiu. Ele simplesmente quebrou um pedaço de pão crocante, o mergulhou em azeite de oliva e o ergueu em direção a eles em um brinde silencioso. O ciclo de sangue estava quebrado. O banquete da vida finalmente havia começado. Então, da próxima vez que você ignorar a pessoa quieta, servindo seu café ou limpando sua mesa, lembre-se de Helena. Lembre-se que o exterior mais humilde pode esconder o coração de uma leoa e o sangue de uma rainha. Em um mundo de ruído, às vezes a voz mais poderosa é aquela que sussurra em uma língua que apenas os dignos podem entender. Helena não apenas encontrou o amor. Ela encontrou sua identidade, sua justiça e seu legado. Ela provou que o verdadeiro poder não é sobre exigir respeito, é sobre comandá-lo. Quando o momento ataca. Se você gostou desta história de identidades escondidas, justiça da máfia e romance proibido, por favor, clique no botão curtir. Isso realmente ajuda o canal. Compartilhe este vídeo com um amigo que adora uma reviravolta dramática. E não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para nunca perder uma história. Comente abaixo. O que você faria se descobrisse que era o herdeiro de uma fortuna secreta? Eu te vejo no próximo vídeo.